Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu novamente aqui com a nossa série de estudo do livro de Apocalipse. Nós estamos com essa série de estudo versículo por versículo. E hoje nós vamos estudar o versículo de número 15, Apocalipse, capítulo 1, versículo 15. Mas antes de dar início, vamos fazer uma oração ao Senhor. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você gostou, deixa um likezinho aí dizendo eu gostei. Se você gostou, compartilhe, deixa um comentário. Fica à vontade, o canal é nosso, para nosso conhecimento. Estudar a Bíblia é ótimo. Estudar a palavra de Deus é maravilhoso, tá bom? Por isso, eu quero motivá-los a vocês conhecer a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nessa tarde maravilhosa, Pai querido, Deus eterno, que o Senhor possa estar abençoando a todos que estão inscritos neste canal. Muito obrigado pelos que estão chegando agora, que estão se inscrevendo, que estão acompanhando não só os vídeos, mas também os vídeos curtos, os shorts, que o Senhor possa estar abençoando a todos, em nome de Jesus, possa trazer saúde para eles, prosperidade, tanto da parte física, como da parte mental, como da parte sólida, como da parte espiritual, que o Senhor possa estar abençoando a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, o versículo de número 15 do livro de Apocalipse fala assim: os seus pés eram semelhantes a latão reluzentes, como que refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Por isso eu quero destacar 3 pontos importantes deste versículo. Primeiro, pés semelhante a latão reluzente. Segundo, refinado numa fornalha. Terceiro, voz como a voz de muitas águas. Meus queridos, quando a João escreve aquilo que ele está olhando uns pés semelhantes a latão reluzente. Está bem aqui, ó. Eu coloquei uma imagem aqui, tirei uma imagem, estou colocando bem para vocês verem realmente não é os pés, mas é algo comparativo. Observe bem, quando ele fala semelhante, não quer dizer que é o mesmo ou igual. Semelhante é aquilo que ele faz a comparação, aquilo que vê na mente dele, o que ele vê. Ele diz que ele vê os pés de Jesus como se fosse um latão reluzente. E esse latão, o que nós podemos entender, é um cobre refinado. Quando um cobre ele é refinado, ele brilha. O brilho dele é notável. Então João, ao olhar Jesus, ele olha os pés brilhando e ele dá essa comparação, ele dá essa fala para mim e para você entender, porque se ele se expressa de outra forma que não seja humana, nós não estaremos entendendo o que era aquilo que ele falava. Então, para ele falar, escrever e as igrejas entendessem o que ele estava falando, ele simplesmente diz, pés semelhantes a latão reluzente, ou seja, o brilho dos pés era tão intenso, tão maravilhoso, que ele simplesmente diz que era um latão reluzente. Então, um latão reluzente, essa expressão significa juízo, significa pureza e significa força. É isso que simboliza os pés reluzentes. João fala de pé. Esses pés é para andar, é para correr e é para pisar. E o apóstolo Paulo, ele fala numa das suas cartas ao Coríntios, capítulo 15, o versículo de número 25, ele vai dizer o seguinte, o versículo de número 15 diz assim, porque convém
que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ou seja, o apóstolo Paulo está utilizando essa expressão, os pés de Jesus, para pisar nos inimigos. Quem são, irmão Orlando? Os inimigos são vários. Estão inimigo principal, aquele que era chamado de Lúcifer, que era o nome de um anjo lá no céu, que ele queria ser maior do que Deus. E por isso ele é lançado de lá do céu para baixo. Teve até um teólogo aí, um estudioso, que eu escutei ele dizer que a terra era sem forma e vazia, toda destruída, era um caos, porque Deus lançou Lúcifer com a terceira parte dos anjos para cá e destruiu a terra toda. Eu não vou questionar, não vou entrar nessa fala, não quero discutir sobre isso, mas eu ouvi um teólogo falando sobre isso. Mas a gente sabe que esses inimigos, eles ficam perturbando a vida das pessoas, pois Jesus vem para pisar o mal e pisar os inimigos. Então você tome muito cuidado para você não estar sendo influenciado pelo inimigo. Mas, irmão Orlando, me explica melhor sobre isso. Quando é que eu posso perceber que eu estou sendo utilizado pelo inimigo, que o inimigo está me usando, porque ele vem logo na sua mente, ele penetra na sua mente, coloca coisas na tua mente e faz você fazer. Se você der lugar para ele, ele vai fazer você fazer aquilo que ele está colocando na sua mente. Mas, irmão Orlando, ele sabe o que eu penso? Não. Ele não tem esse poder nenhum para fazer nada disso. Ele não pode entrar na tua mente e saber o que você pensa, saber o que você está ali pensando, não. Ele não tem esse poder. O único poder dado a ele é que ele quer entrar na sua mente. Quando ele percebeu que ele penetrou na sua mente, colocou coisa na sua mente, você começou a falar ou começou a fazer, ele vai perceber que ele está te usando e você está sendo usado por ele. Agora, quando vier pensamento ruim na sua mente, quando vier aqueles momentos ruins na sua mente, repreenda, porque não é de Deus. Deus não dá sentimento nenhum para o ser humano com pensamentos ruins, só dá pensamento bom, maravilhoso para nós. Tanto é que Deus é o único ser que conhece a nossa mente, é que sabe aquilo que pensamos, aquilo que nós arquitetamos a fazer no pensamento. Deus sabe até mesmo antes de nós tentarmos, até mesmo pensarmos, ele já sabe de tudo. Então tome muito cuidado com o inimigo da tua alma e da minha alma, tá bom? Outro ponto importante que eu separei é refinado numa fornalha. Fornalha aqui representa processo de purificação. De Daniel, capítulo de número 3, versículo de número 19, diz assim: então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou ao aspecto de seu rosto contra Sadraque, Mesaque, Abednego, ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que o costumava. O versículo 21, então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas, seus turbantes e suas vestes, foram lançados na fornalha de fogo ardente. O versículo de número 23, estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Versículo 24, então o rei Nabucodonosor se espalhou, se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam o rei: é verdade, ó rei. Versículo 25 e o último disse ele:
Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto dos 4 é semelhante ao Filho dos deuses. Para não dizer, era o Deus poderoso, Nabucodonosor, ele fala essa expressão semelhante aos filhos dos deuses, ou seja, Daniel escreve que os 3 amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram lançados na fornalha com todas as suas vestes, para a gente entender que nenhum pedacinho daquelas vestes daqueles homens foram queimados. Nabucodonosor lançou 3 e pergunta para os outros, não foram 3? Por que tem 4? Esses 4 estão andando, passeando dentro da fornalha ardente e não sofrem nada. Ou seja, Deus, ele entra na fornalha ardente, pode estar quente como for. Estava tão quente que a gente vê isso, que quando os homens foram lançar eles, os homens morreram só de tanto quente. Mas Deus protege aqueles 3 e fica junto com eles, dentro da fornalha. Então, a fornalha representa processo de purificação, mas só que esta fornalha também representa um ato de guardar, um ato de perfeição de Deus naquele local. Deus demonstra para Nabucodonosor que ele é com qualquer um aonde for. Ali Deus purifica aqueles 3 homens, aquilo que eu acredito, que Deus purifica aqueles 3 homens ali dentro daquela fornalha, para mostrar que ele também entra lá e não acontece nada. Quando Deus quer, para não acontecer, não acontece, tá bom? Outro ponto importante é a voz como a voz de muitas águas. Essa voz de Cristo, a gente sabe de muitas águas, representa uma voz poderosa, é uma voz imponente, é uma voz inconfundível, é uma voz autoritária. Eu queria fazer uma aplicação para este versículo de número 15. Eu separei 3 pontos interessantes, tá bom? Primeiro, eu separei da aplicação: Jesus é juiz justo. Segundo, eu separei: nada escapa à sua autoridade. Terceiro, da aplicação do versículo: sua voz precisa ser ouvida. A pergunta é, para concluirmos o nosso estudo do versículo 15: você está ouvindo a voz de Deus? João ouviu lá onde eles estavam. Nós aqui terreno, a gente ouve a voz de Deus, e a voz de Deus, para nós, ela é suave. Ela é maravilhosa, ela é transformadora. O homem que ouve a voz de Deus, ele nunca mais vai ser o mesmo, porque a voz é uma voz transformadora. João fala isso porque para mostrar que a voz de Jesus é uma voz de autoridade. Tá bom? Espero que você tenha gostado deste estudo. Se você gostou, deixa um like. Se você gostou, compartilhe, comente. E Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz. Paz de Cristo. Paz.